Oi pessoal, tudo bem? Bom, tô começando uma nova live porque é um assunto que eu queria falar especificamente com vocês a respeito da manifestação do dia 19/7, que alguns youtubers, alguns movimentos falaram nessa manifestação. Parece que teve um movimento nas ruas que tá cogitando a possibilidade de cancelar a manifestação, né? E eu queria deixar o meu... Não é nem minha opinião, não. É minha reflexão a respeito desse assunto, tá? Vamos refletir a respeito desse assunto. Primeiro que o epicentro da pandemia no mundo, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda é os Estados Unidos, né? E ali a esquerda se fez manifestações, né, do All Lives Matters, contra os negros e tal, acabou virando uma manifestação contra o racismo. E ali era permitido, era possível, era assim, é como se fosse mais do que possível e permitido. Era sublime, né? Se encontrar e se agrupar para poder falar contra o racismo. Até teve um vídeo que eu publiquei aqui na minha rede, que no meio dessa manifestação contra o racismo, uma mãe com um filhinho de colo, uma mãe negra, o filhinho de colo dela engasga, né? Tem um engasgo e ela começa a chorar correndo para um policial branco, né? E ali, eu não sei se vocês sabem, mas a manifestação dos Estados Unidos era muito nessa linha, né, de contra os policiais brancos, a favor das vidas negras e tal. E aí, eis que uma câmera consegue captar o momento em que um policial branco salva a vida desse neném, né? E aí você percebe que, na verdade, é só uma narrativa para tentar separar a gente. Então, ali naquele caso, separar os americanos, né, uns dos outros. Aqui no Brasil, com essa história de antifas, né, que na verdade não são antifas, porque antifascistas somos nós, ali são manifestações dos black blocs, que são financiadas pela esquerda desde sempre, e que, inclusive hoje, Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann estavam nas manifestações com os black blocs, com a cara ali tampada, vestidos de preto, né, se fingindo, tentando dar uma nova roupagem aos black blocs. E aí a gente percebe, na verdade, que eles não vão parar. E eles têm muita energia com essa questão de manifestação. Muita gente disse 19/7 está longe. Aí eu digo o seguinte: 19/7 é o tempo mínimo para que as pessoas que têm um pouco de fôlego, aí quando eu digo fôlego, é fôlego em relação aos recursos pessoais, né, financeiros e pessoais, poderem se ajeitar para poder comprar sua passagem, ou inclusive tem passagem barata se você comprar agora, e a gente tem que pensar nisso, né? Mas fato é que pessoas estão morrendo de fome porque governadores não estão se importando com a vida das pessoas. Governadores e prefeitos estão se importando com a quantidade de dinheiro que está sendo enviada pelo governo federal para os governos estaduais e prefeituras, a partir do número de infectados, porque é assim que eles recebem mais dinheiro, para poder roubar mais, para poder desviar mais. E quando você pensa sobre essa ótica, e você pensa que nós temos hoje um presidente da República que está praticamente sozinho lutando contra o establishment, e a gente pensa também que nós estamos há 12 mais 6, 18 meses no poder, em que não há grandes escândalos de corrupção, a gente pensa que eles devem estar com uma baita abstinência, né? Muitos deles estavam com uma baita abstinência, e muitos deles aproveitaram essa pandemia para poder tirar a abstinência e voltar a roubar, voltar a desviar. Muitos deles também para poder irrigar a próxima eleição, a eleição a prefeitos e governadores que a gente vai ter agora. Então, hoje a gente teve manifestações por todo o Brasil, mesmo o presidente pedindo para as pessoas não fazerem isso. A gente vai ter
uma ou outra manifestação acontecendo pelo Brasil, independente do presidente dizer, olha, por favor, não façam, porque ninguém pode controlar a vontade do povo principalmente quando é algo pro bem, né, pro bem da nação. Então eu digo uma coisa para vocês. Hoje eu conversei com um casal de evangélicos, tomei café da manhã com eles, e eles disseram para mim que eu falei para eles sobre a questão de religião e política não se deve misturar e tal. Eles disseram para mim, não se mistura. E durante toda a Bíblia se mistura, né? E eles começaram a contar várias passagens bíblicas em que Deus e Jesus deixa claro que através de governos como o de Jair Bolsonaro, Deus vai operar nas nossas vidas. E que essa operação divina nas nossas vidas é que vai fazer toda a diferença para que a gente possa vir a ser uma nação diferente. Vir a ser uma nação próspera, na verdade, né? Vai fazer toda a diferença para que nós possamos vir a ser uma nação próspera. Essa pandemia, ela veio para fazer a gente mudar algumas coisas, né, Marcelo? Então, quanto mais o tempo passa aqui em Brasília, para mim, quanto mais dias eu fico na política, mais eu percebo que política e religião se misturam o tempo todo e deveriam se misturar, e só não se misturam para aqueles que não acreditam em Deus. E só não se misturam e não querem que se misture para aqueles que roubam, para aqueles que querem desvirtuar o poder para benefício próprio. Porque quando você quer de verdade que esse benefício seja para o povo, a política se mistura com religião, a política se mistura com Deus, a política se mistura com tudo isso. E eu vi um pastor evangélico americano dizendo que o pior mal que pode acontecer conosco nessa pandemia é nós nos paralisarmos por medo. Que o medo não pode nos paralisar. E eu digo para vocês, dia 19/7 vai ter uma manifestação em Brasília? Vai ter, porque pessoas já compraram suas passagens para vir. E essas pessoas que compraram suas passagens vão vir, independente de movimento nas ruas, cancelar a manifestação ou não, independente de eu fazer um vídeo aqui pedindo para vocês virem ou não, ou independente do presidente Bolsonaro parar ali no cercadinho e dizer para as pessoas não irem para Brasília. Essas manifestações vão acontecer independente de qualquer coisa. Porque tem gente que, primeiro que há mais de 500 mil pessoas que já foram infectadas e curadas do coronavírus e que estão imunizadas e por certa parte são abençoadas porque passaram por esse infortúnio, né? E foram em frente e conseguiram. A Cris está falando aqui, eu vou. E por outro lado, além dessas 500 mil pessoas que já passaram por isso, tem aquelas pessoas que acreditam no poder da fé, né? Uma pessoa colocou aqui, o medo baixa a imunidade. Baixa a imunidade, sim. E eu não tenho medo. Eu não tenho mais medo. Bom, há muito tempo eu tenho ido nas manifestações e abraço as pessoas, porque as pessoas vêm e eu não posso dizer, olha, eu não tive Covid ainda, não me abrace. Não existe isso. Não, eu vou abraçar as pessoas sim. E eu vou acreditar nele que me colocou nessa missão e que se eu tiver que pegar Covid, eu vou pegar. E se eu tiver que... não vai acontecer nada, porque eu confio nele. Mas eu acho que chegou o momento de a gente desparalisar de medo. Tem uma moça dizendo que eu tô falando patifarias. É simples, meu amor. Quem não acredita, é só sair da live. Se você não acredita no que eu tô falando, você não precisa me insultar. É só você sair da live. Não precisa. E se você acredita no que eu tô falando, se você acredita que existe algo maior e que a gente tem que lutar por algo maior, compartilha essa live. Faz isso, compartilha. Aperta aí no botão compartilhar e compartilha com seus amigos essa live.
Porque a gente chega do medo paralisar a gente. Chega do medo dizer, não, você não pode isso, você não pode aquilo. Sabe, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, não. E hoje essa pessoa me falou, ó, Carla, essa coisa de dizerem para você que religião e política não se misturam, você está enganada. Se misturam sim. E quando vocês perceberem o quanto elas são a mesma coisa, mais a gente vai conseguir lutar contra tudo isso. Então, quem puder vir, quem tiver condições financeiras de vir, né? Porque eu sei que não é fácil, venham. A Gisela tá falando aqui, ó, 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o amor produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E quando a gente fala amor, é amor de Deus, não é, Marcela? E Deus tocou meu coração hoje para fazer uma live muito específica. É muito raro eu falar o que eu tô falando. É muito raro eu tenho uma coisa que, inclusive, as pessoas perguntam por que eu escrevo Deus com apóstrofo, né? Eu coloco D apóstrofo, ou então posso colocar um hífen, us, né? Eu não escrevo Deus com todas as letras. Porque na religião, na cultura judaica, você não escreve Deus a qualquer momento, você não fala de Deus, você não fala o nome dele em vão, a não ser que seja algo muito forte. E eu vivo isso todos os meus dias, eu não uso o nome de Deus em vão. Eu só falo dele quando eu sinto que ele me toca de verdade, que ele toca meu coração. Se ele não toca o seu, não tem problema. Simplesmente não chegou no seu momento ainda de ser tocado por ele. Mas se ele tocar no seu coração e você tiver condições, recursos de poder vir para Brasília no dia 19, vem. Vem porque a gente precisa de você. Vem com o coração limpo, vem com o espírito pacífico para ter uma pauta somente, apoio ao presidente Bolsonaro. A gente não precisa de mais nenhuma pauta. Nós não precisamos de mais nenhuma pauta. Nada. Não precisamos falar sobre o legislativo, que é onde eu trabalho. Não precisamos falar sobre o judiciário, sobre nenhum aspecto. E olha que eu sou uma das pessoas que mais estou sofrendo. Tanto pedidos de cassação, quanto